deixa eu dizer uma coisa. Eu, quando cheguei ontem... Pode trocar aqui. Troque. É o Edu que tá aí, não é o Edu, não? É o Edu? Quem tá é o mestre Edu, mas ele gosta de Natal. Ele ainda tá um pouco, deve ter, ficou Natal e tomou chá quente, e quando esse chazinho ele fica perturbado. Aí dorme um pouco, sono, sonolência. E o outro, pergunta se veio trabalhar? Paris, tá em Paris, não deu uma ligação para me desejar boa sorte, bom Natal, bom qualquer coisa, nada. E olha que eu mandei para ele zap, liguei, nem atendeu, só voltou a dizer, não me incomode. Mas aí eu estava ontem na rua, fui tomar café, eu gosto de tomar café em padaria. Aí eu fui tomar café e veio um senhor conversar comigo. E eu vou mostrar a matéria já, porque antes eu vou mostrar uma outra. E ele disse, Marcelo, eu estou vendo cada dia mais imagens, né, de brigas em escolas, agressões, pancadaria. Eu digo, é verdade. E tal, eu disse para ele, isso está me preocupando. Ele disse o seguinte, eu fui professor. Eu digo, como foi você? Era um senhor, mas um senhor era jovem, tinha 50 anos de idade. Aí ele disse, eu fugi porque eu apanhei de 2 alunos meus. E eu preferi agora, eu dou aula particular. A nossa Camila Busnello, aquela que não quer ficar gorda e não consegue, né? Que é repórter do Cidade Alerta, que eu empresto para o Domingo Espetacular, eu falei com a nossa Camila, e ela disse, eu fiz uma reportagem, Marcelo, mostra a Camila, Camila aí, é essa, ela quer ficar assim, ela disse que esse é um modelo ideal para ela, que ela é muito magra, ontem no Natal ela me ligou, ela tinha comido 2 perus e 2 tender para ver se aumenta, e um pudim de leite inteiro. Aí nesse telefonema, ela me contou e disse, eu tenho uma reportagem que você não pode imaginar das brigas entre os estudantes. Eu digo, é mesmo? Aí eu disse para ela, eu tenho uma, Camila, de um pai entregando o filho à polícia, depois dele terem uma briga onde ele matou. Eu digo, jura? Mas antes eu vou mostrar a Camila. Põe no Cidade. A cena acontece dentro da sala de aula. Repare que uma câmera foi colocada sem a aluna perceber. Segundos se passam e tudo parece normal. De repente, um golpe certeiro e violento. Um ataque seguido de socos na cabeça, nas pernas, puxões no cabelo. A agressora é uma jovem de 14 anos. A vítima tem apenas 13. A menina prefere não mostrar o rosto. Ela confirma que era perseguida pela agressora. Ela te provocava com frequência ou foi só esse dia? Não, ela me provocava com frequência. O incidente aconteceu aqui nesta escola estadual, na zona norte de São Paulo. Antes ela estudava num colégio particular. Segundo a família da menina agredida, isso teria gerado ciúmes na colega de classe. A mudança da escola particular para uma estadual aconteceu porque a família da vítima não tinha condições de arcar com as despesas da educação da filha mais nova. Ela era bolsista também pelo fato da minha mãe trabalhar nessa escola. E a escola fechou. Então minha mãe saiu de lá e foi procurar um outro emprego. Para a irmã mais velha, outras características da jovem também incomodavam a agressora. O motivo é porque ela era tímida, ela ia para prestar atenção na aula. Ela não tinha outro motivo, não teve outro. A minha irmã nunca deu motivo para nada. No dia da agressão, as duas garotas já haviam discutido antes. É porque eu tava olhando reto, eu tenho mania de olhar e me desligar.
E ela pensou que ela cismou que eu tava encarando ela. Ela falou, eu vou pegar essa menina, eu vou matar ela. Ela comentou, não sei pra quem, eu não prestei atenção. Veja que alguns alunos já esperavam a agressão na sala de aula. Perto da vítima estão sentados uma outra garota e um menino de boné. O menino sorri, observa algo no fundo da sala. A jovem olha de lado rapidamente. Nesse momento, o menino se afasta. De novo, ela olha e, sem perceber, é atacada. A agressora dá um golpe conhecido no mundo das artes marciais como voadora. O chute é tão violento que atinge o pescoço da adolescente. Em seguida, ela é puxada pelos cabelos, cai e recebe chutes na cabeça, no rosto, nas pernas, por todo o corpo. Outros alunos gritam, dá para ouvir uma voz de mulher. Tudo foi registrado pela câmera de um celular. No momento da agressão, havia uma professora presente. Ela não aparece no vídeo e nem tentou separar as alunas. Correu para pedir ajuda fora da sala de aula. As marcas no corpo da adolescente mostram a dimensão da agressão. Os olhos ficaram feridos, nas pernas, várias escoriações. Você chegou a contar isso para alguém da tua família que você estava sofrendo bullying? Contei apenas pra minha avó. E o que ela te aconselhou? Ela falou pra mim deixar de lado, pra mim não ligar. Diferenças de nível social, sexo, cor. O bullying, ou hábito que alguns alunos têm de provocar e agredir outros, é uma das formas de violência que mais crescem no mundo. As vítimas costumam levar as marcas da agressão para a vida adulta. Em 2011, a história do menino australiano Casey Speaks chamou a atenção do mundo inteiro. Acima do peso, ele sofreu com as gozações dos colegas por toda a vida escolar. Nesse vídeo, visto por milhões de pessoas, Casey é cercado por um garoto. Leva um soco no rosto. O segundo golpe, ele consegue bloquear. O agressor insiste nos socos. Casey se defende. Suspende o garoto e o derruba direto no chão. Nessa entrevista, o garoto diz que não aguentava mais ser assediado. Precisava dar um basta nos ataques. Uma vítima fatal do bullying nas escolas foi a jovem Luana Gregório, de 15 anos. As imagens são da saída de uma escola no Mato Grosso do Sul. Luana está de casaco vermelho. Ela troca socos com uma outra aluna. Uma terceira jovem entra na briga. Um homem tenta separar as estudantes, mas a confusão se espalha e outras pessoas começam a brigar. Luana acabou esfaqueada e não resistiu ao ferimento. Os adolescentes brigaram por ciúmes de um menino na frente de uma escola de Varginha, Minas Gerais. Elas puxam o cabelo, trocam socos e pontapés. As jovens de 12 e 13 anos partem para o confronto na frente de dezenas de estudantes. A maioria dá força para a briga. Outra cena de violência entre garotas aconteceu na cidade de Caçador, em Santa Catarina. Várias adolescentes batem nessa menina de blusa vermelha. Ela leva vários socos na cabeça. Logo depois, outra jovem também apanha. Duas meninas que participaram da agressão se abraçam e comemoram. Os vídeos quase sempre se parecem e chamam a atenção dos especialistas. Muitos têm meninas como personagens principais. As responsabilidades em agressões assim se dividem.
A escola pode sofrer punições. Os pais da agressora também, em forma de multa ou indenização. Já a menina que deu a voadora também deve responder pelo chute. A família da agressora preferiu não gravar entrevista, nem indicou representante para falar com nossa equipe. A jovem foi obrigada a mudar de escola. A menina agredida ainda está assustada com o que aconteceu. Poderia estar hoje numa cadeira de rodas ou poderia estar morta, porque ela pegou bem no pescoço. Poderia ter afetado a coluna. A história da agressão sensibilizou a direção dessa escola particular. A vítima vai estudar aqui, como bolsista. Nós resolvemos acolher a causa, né? Acolher a menina na nossa escola e usar isso assim como uma missão, de tirar esse trauma dela, porque ela é muito jovem para ter já passado por uma coisa tão pesada, tão agressiva como ela passou. Agora, a adolescente espera começar uma nova vida, longe do bullying. Você tem medo que aconteça de novo? Não, porque a escola toma providências com isso. Lá já tem cartaz, já tem esse negócio para não ter aquilo lá na escola. Mas se esse é um retrato pálido, aqui tem uma história por trás dessa imagem dessa senhora, que é uma mãe. Na escola, 2 adolescentes brigam. Você vai ver, nossa, cheguei a ficar arrepiado. Você vai ver, engraçado, né? Com esses anos todos de profissão que eu tenho, tudo o que eu já fiz, quando envolve negócio de criança, mulher e gente idosa, nossa, eu não consigo encontrar o eixo, mas paciência, né? Porque não adianta raciocinar aqui, tem que raciocinar aqui. Resumo, deixa eu dizer o seguinte, essa senhora chora o filho. Do outro lado, né, filho, estudante que foi morto lá, por um outro adolescente. O que acontece? Do outro lado tem o pai do que matou, ele esperando para entregar o filho para a polícia. Imagina a dureza que deve ser isso dos dois lados, né? Eu sei porque na verdade, eu estava lá. Cheguei a gaguejar. Põe no Cidade. A vida de liberdade desta criança vai terminar daqui a pouco. O menino será retirado dos braços dos pais. Vai morar atrás desses muros. Será internado numa instituição que a lei não dá um nome certo, mas não passa de uma cadeia para menores. O garoto resolveu um problema com um colega de escola a pauladas. 2 famílias destruídas. A do pai daquele que matou, a da mãe do filho morto. Eu levanto de manhã, eu vou lá na sala, né? Tem a foto dele, eu dou bom dia. Parece que o mundo desabou sobre a minha cabeça, sabe? Uma vida roubada aos 13 anos. A outra destruída aos 15. Estas são as mãos de quem matou, tão frias quanto a voz. Eu ia da escola pro serviço e do serviço pra casa. Mas na hora de assumir o crime, ele hesita. Você matou. Simplesmente por motivo algum. Ou se motivo houve, ele sequer se lembra. Não sei. Nossa equipe viajou mais de 1.200 quilômetros para entender o que aconteceu em Andradina, interior de São Paulo. Uma tranquila cidade quase na divisa de São Paulo com o estado de Mato Grosso do Sul. 56 mil habitantes ainda perplexos.
Pedi maior segurança, maiores providências na porta de colégio, eles falaram assim que não tinha viatura suficiente. A gente fica preocupada com os pais, né, dessa criança, né? Esperava que estivesse acontecendo isso numa cidade como Andradina, não. É a minha paixão. Os companheiros de colégio mexiam com ele por causa de um pequeno desvio no nariz. O chamavam de nariz de porco. Leonardo queixou-se com a diretora do colégio. Tentamos falar com a direção da escola onde ele estudava. A gente pode pegar informação ali? Sobre? A gente queria conversar com a diretora. Os responsáveis não foram encontrados. E aí não teria ninguém que pudesse falar com a gente? No momento não. Então quem teria que responder seria a direção. Esta professora evita dar entrevistas. Então, eu quero contar com vocês. Nós estamos aqui todos assim, é de luto. A gente está totalmente acompanhado. Eu não tenho o que passar para vocês. Na tarde do crime, tudo parecia tranquilo. O assassino foi à casa de Leonardo, acompanhado de outro colega de classe. Os três saíram para o que seria um passatempo inocente. Nossa equipe refaz os últimos passos de Leonardo. A vítima foi atraída para este pasto. Aqui, os três adolescentes pegariam limão para fazer tererê, um tipo de chimarrão gelado. Sem saber, Leonardo, de apenas 13 anos de idade, trilhava o caminho em direção à morte. Seguimos com o responsável pelas investigações. O crime teve testemunhas e, com isso, a polícia começou a desvendar o caso. Foi no momento, então, que essa criança veio até aqui e viu já o final da cena do crime. A testemunha disse que foi ameaçada pelo acusado. O que ele disse naquele momento? Ele disse que você fica quieto, senão você morre também, alguma coisa nesse sentido. Indignação. Se perder um filho dessa maneira, dói. Revolta. E nenhuma providência. Nesta casa simples, bem perto de onde Leonardo morreu, esta outra mãe tem medo. Seu filho de apenas 9 anos também tem medo. Ele apanhou de um coleguinha de escola até desmaiar. No momento que eu olhei, eu achei que ele estava sem vida. Como muita gente achou. Ele estava sem vida. Se não fosse um senhor ter acudido, falado com o menino que estava batendo nele, ele tinha matado o menino. O incrível é que a mãe de 36 anos e 60 quilos só se deixa filmar no contraluz e sequer diz seu primeiro nome. Ela tem medo de que o agressor possa voltar. Um menininho mirrado, de pouco mais de 20 quilos e apenas 9 anos. O meu maior medo é esse menino pegar ele de novo. É o meu medo. Porque quem faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira, faz a quarta. A covardia obrigou o menino a mudar de escola. Mesmo longe do agressor, ele tem medo. Qual que é o seu maior desejo agora? O que você quer nesse momento? É que ele pare de mexer comigo. Em Andradina existem duas leis. Nos colégios, a do mais forte. Do lado de fora, a do descaso. Cruel. Ele sabe que eu amo muito e que eu nunca vou esquecer meu filho. Nunca. Um pedaço de mim. Falar para a Dona Aparecida significa espantar a dor e denunciar a violência quase sempre escondida entre os muros da escola. A última vez que eu vi o rosto do meu filho foi na hora do almoço. Eu dei um beijo nele.
Mas o que eu não me conformo é a crueldade. A crueldade, a maneira que se preocuparam em deformar o rosto do meu filho. Este é o garoto que foi cúmplice no crime. Tem 13 anos. Ele estudava na mesma sala de Leonardo. Eu achei que... Eu não achei nada. Ele falou assim, vamos lá chamar o Léo. Aí eu saí de casa, aí ele falou assim, eu vou pegar o Léo até matar, você vai ver. Eu achei que era brincadeira. O cúmplice diz que não procurou a polícia porque estava com medo. Aí eu cheguei da escola, minha mãe que eu ia contar uma coisa pra ela, né? Eu tava assistindo novela. Aí eu contei pra ela o que tinha acontecido. Aí depois eu falei pra ela não contar pra ninguém. Porque eu tinha medo do moleque, né? Minha mãe comunicar pra polícia e falar com o moleque que eu tinha fofocado pra polícia pra ele não me matar. O que ele fez com o moleque lá, ele podia ter feito comigo. Mas quem é o garoto que de uma hora para outra largou as brincadeiras de criança para entrar num mundo desconhecido? Pelo comportamento dele dentro de casa, a gente, pra mim foi como uma bomba dentro de mim. Um homem religioso que não se esconde por medo, mas por vergonha. Nós nunca tivemos um caso desse tipo. Aliás, nós nunca fomos numa delegacia. Ele soube do crime pelos vizinhos. Aí eu fiquei chocada, né, por se tratar de ser uma criança, né? O rapaz do conselho tutelar pegou e falou que ele confessou. Tanto quanto a família de Leonardo, o pai do menino que matou também está de luto. Daquele dia pra cá é só sofrimento e angústia. Porque aí você começa a ver os dois lados, você tá entendendo? O lado da família que perdeu seu filho. E o meu lado, porque de uma forma é como se eu tivesse perdido também o meu filho. Falta pouco para o criminoso ser levado para a Fundação Casa, a antiga FEBEM. Você tem conseguido dormir esses dias? Não. Não consigo mais dormir em paz. É a hora da dor. Hora do pai entregar o filho à lei. Ele tá aí à disposição da justiça, sabe? Jamais eu vou passar a mão na cabeça dele. Jamais, sabe? Nos últimos instantes de liberdade, a ficha do garoto parece cair. Você tem noção que você destruiu 2 vidas? A minha e a dele. E a minha família também. Olhos de uma quase criança, que daqui a pouco vai encontrar um mundo que jamais conheceu. Olhos de um pai que agora vê um filho que jamais imaginou. O delegado acompanha. Desespero da família, momento de muita dor e sofrimento. E olhos de uma mãe que jamais voltará a ver o filho tão amado. Parece que nada vai preencher esse vazio. Nada. Rio de Janeiro. A agressão acontece na porta da escola municipal. A garota é agredida e arrastada pelos cabelos. A agressora ainda tenta esfregar o rosto da menina no chão. A violência só para com a chegada da coordenadora da escola. O corpo da jovem, marcas da brutalidade.
Ele tá com o filho dele na casa dele, lá deitado, pode jogar videogame, pode jogar bola com o filho. E eu nunca mais vou ver. Como todas as manhãs, o menino Miguel chega para a aula aqui no Colégio Adventista, na cidade turística de Embu, a 1 hora do centro de São Paulo. Pouco tempo depois, um barulho abafaria o grito alegre das crianças. E minutos depois, os gritos agora de desespero se misturariam ao choro. Miguel acabara de levar um tiro na barriga, disparado por um coleguinha, também de 9 anos. Estas são as últimas imagens de Miguel. O garoto, feliz, passeava de barco com a família. Tá curtindo, Miguel? Um Miguel de muitas brincadeiras. Carinhoso com a avó. Com a irmã. Nem a lembrança deste sorriso consegue acalmar a dor dos pais. Miguel começou a morrer no lugar onde se preparava para o futuro. Uma escola de classe média alta, mensalidade de R$ 450. Daqui, saiu baleado para o hospital. Do hospital, saiu morto. Aconteceu dentro de uma escola. A escola, mais do que eu acho que ela gostaria de saber a verdade. Hoje, se eu falar com o pai para indicar um colégio para ele, eu vou falar para ele, olha, você vê se tem câmeras, se tem ambulatório, quantas crianças são. Na escola, com dezenas de professores e funcionários, centenas de alunos, ninguém viu o que aconteceu, ou diz não ter visto. São olhos que também não viram uma criança com uma arma. O curioso é que aquele era o dia do brinquedo, quando os alunos trazem seus brinquedos preferidos para mostrar aos coleguinhas. Ele morre numa escola, todo mundo sabe quem é tudo e ninguém fala nada. E a gente, como fica nós? A gente mudou a nossa vida por causa dele, a gente fez tudo por ele. E a gente não tem essas respostas de nada, então eu enterrar meu filho foi uma coisa que dói muito. Esta funcionária, que também é mãe de um aluno, estava no colégio na hora do disparo. Foi uma mãe que falou que era uma bombinha, uma coisa assim, mas... Ninguém sabia que era tiro. Ninguém sabia até então. Agora entrar com arma aí dentro, que coisa, né? É, mas a culpa é da escola? Não é da escola. A culpa é do pai. É dos pais. Porque, veja bem, a escola não pode revistar as bolsas das crianças. Os responsáveis pela escola levaram o menino ferido para um hospital particular a 20 quilômetros de distância. O pronto-socorro mais próximo fica a apenas 6. Na sua opinião, Roberta, onde a escola errou? Errou. Não ter fechado o portão na hora do ocorrido, ninguém entra, ninguém sai, chama a polícia e vamos investigar tudo. Não ter ligado para um SAMU, é a emergência. Ter limpado o sangue do meu filho que estava no chão e terem sumido com a arma, né? Sei lá, se sumiram, se eu nem... Porque se tivessem fechado a escola, eu acho que os fatos estariam esclarecidos. A polícia nem mesmo cogita indiciar criminalmente a escola. Por sinal, a polícia até agora não conseguiu responder perguntas básicas. Quem saiu com a arma? A sala de aula onde o crime aconteceu foi lavada, destruindo possíveis pistas. Quem mandou lavar a sala? A perícia recolheu a mochila do garoto acusado e descobriu que tinha sido lavada depois da morte de Miguel. Na mochila, teriam supostas manchas de sangue da vítima. Quem lavou a mochila? Como o menino de 9 anos entra armado num colégio e ninguém vê? O colégio adventista prefere o silêncio.
Fomos até a entrada principal. Será que a gente consegue falar com alguém aí da administração? Vou ter que passar o rádio lá. Pedimos para falar com o diretor. Esperamos 30 minutos até alguém nos atender. Quem vem? Como se ali estivesse de plantão, é um advogado. A câmera o incomoda. Só abaixa. Na boa. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Não há imagens, mas a conversa é gravada. Única chance de se conseguir alguma resposta. Eles aqui são leigos. Totalmente leigo. Não sabe de que é o buraco de bala. Eu sei, o André tal sabe. Mas a gente lida com isso. O que aconteceu? Chegou lá, viu a criança. Praticamente sem sangue, porque fica gotícula. Porque vazaria, tivesse varado. Não varou. Entendeu? Então quando não vara, o que sai? Quase nada, porque a bala como entra quente, ela cauteriza também. Não, mas o senhor é criminalista. O senhor sabe que se você preserva o local do crime, a perícia tem muito mais condições. Resquício de pólvora, cartucho, tudo desapareceu. Ninguém sabia primeiro que era tiro. Ninguém nem imaginava que era tiro. Só estavam os dois lá? Parece, pelo que a polícia está apurando, sim. Apesar de todas as falhas na cena do crime, a polícia tem um suspeito, uma outra criança. Um aluno de 9 anos que já teria levado para a escola uma bala de escopeta. Uma das hipóteses investigadas é de que desta vez ele estaria com uma arma e tenha havido um disparo acidental. O pai do garoto acusado tomou logo uma providência. Tirou o menino e os outros 2 filhos da escola. Tentamos ouvir a versão dele. Amigo, aí? O pai do menino suspeito é dono de uma empresa numa cidade vizinha da escola. Fomos até lá, mas não conseguimos encontrá-lo. Esse é o telefone que vai ser desligado. E os pais do garoto morto na sala de aula do colégio adventista? Eles se equilibram entre a dor e o medo da impunidade. É muito difícil a gente acordar sem o Miguel, passar o dia sem o Miguel, deitar sem o Miguel. O que é que você gostaria de ouvir do pai dessa criança que disparou a arma? Hoje, o que eu gostaria de ouvir dele, hoje eu acho que mais nada. O que eu gostaria de ouvir dele foi no começo. A hora que eu tava sentindo que meu filho tinha ido embora, porque o dele ainda tá na casa dele. Pode jogar videogame, pode jogar bola com o filho. E eu nunca mais vou ver. Em Goiânia, o exemplo não vem de casa. Na porta de uma escola, as agressões de uma mulher mais velha a uma adolescente de 16 anos chamam a atenção. Na semana anterior, a garota havia brigado com a filha dessa mulher. A mãe resolveu tomar as dores e partiu para a pancadaria num acerto de contas. 2 braços quebrados. Hematomas pelo rosto. Este foi o resultado de uma discussão entre professora e aluno. Eu não tenho advogado, eu quero um advogado. Ó, discriminação, você era discriminado, Rafael. Estou comparando critério de enfermagem, estou dando parecer. O professor é a maior autoridade dentro da sala de aula, certo? Isso é o que diz a lógica. Mas hoje é bem diferente. E uma professora do Rio Grande do Sul descobriu isso da pior maneira. Sofreu na mão de um aluno o que um lutador sofre num ringue. De um lado, Jane Antunes, a professora de 57 anos. Do outro, Rafael Ferreiro, aluno de 24. Ele veio com a cadeira, quebrou a minha sala. Veio por cima. Quando eu desacordei na segunda cadeirada, ele veio com os punhos, ele veio me soquear. Foi quando eu perdi os dentes. Rafael é praticante de jiu-jitsu. E a professora está longe de poder se defender. O confronto aconteceu num lugar inesperado.
a sala de aula de uma escola de enfermagem em Porto Alegre. A violência está marcada na parede da escola. A cadeira foi quebrada no corpo da professora. O aluno só parou de bater na professora quando funcionários que viam a cena do lado de fora da sala, através deste vidro, começaram a gritar. O rapaz saiu correndo, desceu 12 lances de escada. O segurança da portaria tentou impedir a fuga, mas também foi agredido. Ela reconhece. Rafael é um aluno brilhante, mas não admite ser contrariado. Como ele. Então, ele é questionador, ele desafia os colegas, ele provoca as professoras. Eu não tenho advogado, eu quero um advogado. Depois da agressão, o medo tomou conta da sua vida. Eu tenho medo, muito medo. O aluno é chamado para prestar depoimento. Na chegada à delegacia, tumulto e negativas em responder à imprensa. Rafael vai dar uma palavrinha? Rafael, alguma coisa? Rafael, fala com a gente a sua versão do que aconteceu. A conversa não pôde ser gravada durante todo o tempo. Rafael se esconde atrás de óculos escuros e de um capuz. No momento de descuido, ele mostra o rosto. Na saída da delegacia, novo corre-corre. Edila. Rafael se recusa outra vez a dar entrevistas. O objetivo era sair de lá, eu estava detido e preso. Os seguranças têm que aparecer e falarem. Com licença, senhora. Com licença, senhora. O delegado esclarecerá mais o fato. No momento em que ele cometeu as agressões contra a professora, contra a pedagoga, só existiam 2 mulheres no local. Uma demonstração de não arrependimento dessas graves agressões, de uma atitude inadmissível, antissocial apresentada. Rafael concordou finalmente em falar conosco, mas não conseguiu explicar tamanha violência. Fui tirado da aula por uma intolerância dela, uma intransigência dela, não conhecia essa senhora. Fui levado depois num lance de elevador por esse segurança. Quando procurei meu material, ela já estava em pé, essa senhora. Ela disse, não, senta, e esse jeito me forçou. Foi aí o lance que eu quebrei no encosto da cadeira. Ele forçou, fique aqui. E aí aconteceu esse ocorrido lamentável, esse lance trágico, eu não percebi. Ou seja, eu me defendi dessa tentativa de me deter. Eu queria sair e fiquei com medo de ser agredido. Os argumentos do agressor vão contra as evidências e não convenceram as autoridades. Rafael acabou preso. Vai responder por tentativa de assassinato. No presídio central de Porto Alegre, ele terá muito tempo para pensar se vale a pena ser valentão. E mentiu. Agora é engraçado, né? Engraçado não, é triste, tem nada, graça nenhuma. Eu sou do tempo que quando o professor entrava na sala de aula, todo mundo levantava, né, em sinal de respeito. Eu estudei num colégio, quando eu fui, chamava ginásio, quando eu fiz o ginásio, que o diretor obrigava todo mundo, antes da aula, cantar o hino nacional. E isso daí tem um nome, disciplina. Você aprende disciplina na vida. Hoje em dia eu tenho dó dos professores. Professores estão na alça de mira permanente de delinquentes na escola, né? Fora o que não mostra a reportagem, que é outra que a gente vai fazer, o tráfico de drogas nas escolas, que a cada dia aumenta mais.